passou no deserto. Dentro dessa palavra do Senhor em que nós lemos, nós encontramos algumas barreiras que Israel ele precisou atravessar para conquistar a promessa que Deus havia lhe dado. E a história nos relata que a Bíblia nos fala que o Senhor tira o patriarca Abraão da terra da sua parentela. A Bíblia nos diz que a família de Abraão habitava na terra de Ur, Deus, até quando então seu pai Tera decide em seu coração partir da terra em direção à terra de Canaã. A Bíblia nos fala que o pai de Abraão, a família de Abraão, se aproximasse da terra de Canaã. Ali o pai de Abraão habita numa cidade por nome Siquém. A Bíblia nos fala que lá mesmo ele faleceu. E a Bíblia nos diz que nesse período Deus dá uma chamada, faz uma chamada para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, para uma terra longínqua, uma terra a qual eu te mostrarei. A Bíblia nos fala que Abraão não duvidou da chamada de Deus, Abraão não duvidou da palavra do Senhor Deus. A Bíblia nos fala que na época Abraão estava casado com sua esposa Sarai, que na época o nome de Sara era Sarai. A Bíblia nos diz que Abraão pega sua esposa Sarai, parte em direção à terra de Canaã. E a Bíblia nos fala que Deus, mais uma vez, durante a jornada de Abraão, Deus lhe dava a promessa dizendo: Abraão, toda a terra em que tu colocares as plantas dos teus pés eu te darei. Darei também a tua semente e farei de ti sair uma grande nação. A Bíblia nos fala a história, a Bíblia nos revela que Abraão até então, nesta época, ele não tinha filho, porque Sarai, sua esposa, era estéril, e sua esposa não podia lhe dar filho, e esta era a tamanha amargura do coração de Sarai, porque naquela época uma mulher que não pudesse gerar filho, uma mulher que não podia dar filho ao seu marido, ela era desprezada pela sociedade, ela era desprezada pelas amigas ali, vizinhas, ela era desprezada por todos. Então a maior alegria da época era quando uma mulher ela dava à luz a um filho, era quando uma mulher ela presenteava o seu esposo com um filho. E Sarai, ela estava amargurada, o seu espírito angustiado, porque ela não conseguia, ela não tinha como dar esse presente para o seu esposo Abraão. Aleluia. E a Bíblia nos fala que Abraão, muito entristecido, porque sabia ele que se Sara não pudesse lhe dar um filho, como poderia Abraão um dia se tornar uma grande nação? Como poderia Abraão um dia ter um herdeiro que tomasse posse de tudo aquilo que é seu? A história nos conta que Abraão um dia estava entristecido diante da presença do Senhor. Quando então o Senhor aparece a Abraão e anima o coração de Abraão, e Deus fala para Abraão: Abraão, saia de dentro da sua tenda. Eu posso fazer uma analogia dentro do texto e ver Abraão cabisbaixo, triste, angustiado, saindo da sua tenda. Quando então Deus fala: olha para o céu, se tu podes contar as estrelas do céu, então conte para mim. E posso analisar no texto que talvez Abraão começou a contar uma, duas, três, talvez até centenas de estrelas, mas até uma certa hora em que ele não deu conta mais. E a Bíblia nos fala, talvez ali o texto nos revela, dentro da própria história, que Abraão, ele olha para Deus e fala: Senhor, eu não dou conta mais de contar as estrelas. E eu vejo Deus dizendo para Abraão: assim eu farei a tua descendência será incontável, e aonde tu pisar a planta dos teus pés, eu darei a tua semente. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Deus anima o coração de Abraão. Irmão, tem momentos na nossa vida que passamos por algumas lutas, algumas adversidades, algumas tribulações, alguns passatempos, e essas lutas, essas tribulações, essas adversidades nos tornam a ficar ali, nos deixa desanimados, tristes, cabisbaixos. Talvez até mesmo a nossa oração, ela não é mais uma oração em palavras, em verbos, e sim uma oração em gemidos. Aleluia, glória a Deus.
nós estamos desanimados e tristonhos, quando de repente Deus levanta um vaso e Deus nos faz uma promessa, quando de repente Deus nos fala através da sua palavra, confirmando aquilo que Ele nos prometeu. Saímos ali do culto, saímos ali daquela reunião de oração, animados, alegres, contentes, e às vezes falamos para nós mesmos, nos regozijando, dizendo: Deus falou hoje comigo, aleluia, Deus falou hoje comigo, aleluia, aleluia, glória a Deus. Assim foi Abraão. Eu posso analisar dentro do trecho que assim ficou Abraão, quando ele sai da tenda, quando Deus manda ele contar as estrelas, e ali Deus lhe diz, lhes dá uma promessa, dizendo: assim como as estrelas do céu que são incontáveis, também a tua semente será. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Abraão volta para a tenda contente, recebe mais um combustível de Deus para prosseguir naquela caminhada, recebe mais um ânimo, um renovo da parte de Deus para prosseguir peregrinando sobre aquele deserto, sobre aquela terra. Mas uma coisa interessante é que aonde Abraão colocava os pés, ele estava ali assinando o contrato de todo daquele território. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Passa-se os tempos, Deus dá mais promessas para Abraão. Tem um texto dentro da palavra de Deus que nos fala a respeito da peregrinação de Abraão, que Deus repreende Abraão. E se nós atentarmos para a história, irmãos, nós podemos analisar algumas pessoas falam a respeito de Abraão, um homem bem sucedido na sociedade da época, um homem de alta posição na época, mas a palavra história nos conta que grande processo Abraão atravessou na vida para ele conquistar o titular de homem, de pai da fé, aleluia, de patriarca da nação de Israel. Abraão passou por um processo tremendo na sua vida, aleluia, glória a Deus. A história nos conta, meus queridos, que por este motivo aconteceu momentos que Abraão agiu de forma que Deus foi preciso dizer para Abraão: Abraão, entra na minha presença e ser perfeito, entra na minha presença e ser perfeito, para Deus cumprir a sua promessa na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã. Você precisa estar na presença de Deus, você precisa estar na presença de Deus, e não é somente estar, você precisa ser perfeito na presença do Senhor Jeová. Glória a Deus. Antes que a nação de Israel alcançasse a promessa de Deus, o primeiro passo para a nação de Israel foi ter recebido a promessa de Deus. Aleluia! Abraão, a família, a descendência de Abraão recebe durante toda a sua história as promessas de Deus para o fortalecimento da continuidade da fé de Abraão durante toda a sua linhagem. A história nos conta que após Deus ter feito promessa para com Abraão, Deus também exige de Abraão conserto. Deus exige de Abraão ali, meus queridos e amados irmãos, uma preparação diante de Deus, para que as suas promessas não viessem a tardar. Muitas vezes as nossas promessas se tardam, as promessas de Deus para nossas vidas se tardam, porque não acreditamos 100%. Porque mediante as lutas, as provações, as dificuldades da vida, acabamos desanimando daquilo que Deus nos prometeu, acabamos até mesmo desanimando de tudo aquilo que Deus nos prometeu, e passamos então a deixar de buscar a Deus, a deixar de confiar nas providências de Deus, a deixar de acreditar na providência do Senhor Deus, porque a Bíblia nos fala que o homem sem fé é impossível agradar a Deus. E para nós agradarmos a Deus, para nós agradarmos o coração de Deus, nós precisamos ser homens de fé, no sentido genérico, homem e mulher. Precisamos acreditar nas promessas do Senhor Deus. Mas uma coisa, durante a história, a peregrinação de Abraão,
sofrimento, a angústia agora de Abraão, é porque agora Abraão ele dorme. E a Bíblia nos fala que ele cai em um sono profundo. E neste sonho Abraão tem então um sonho. E neste sonho perturba o coração de Abraão. No sonho de Abraão, ele via a sua descendência, ele via a sua linhagem, ele via a sua família, ele via a sua semente sendo escravizada em uma terra distante, sendo escravizada em uma terra ímpia, em uma terra pagã, em uma terra que não acreditava em Deus, em uma terra que se prostrava diante de deuses mortos. A Bíblia fala que então Abraão se entristece muito. E mais uma vez Deus dá promessa a Abraão dizendo: eu permitirei que a tua semente entre nesta terra, mas ela ficará escrava durante 4 gerações, durante 400 anos. A história nos conta que com o passar dos tempos, Abraão falece, vem então Isaac, e assim Deus continua dando a sua promessa para Isaac. A Bíblia nos fala que de Isaac surge agora Jacó, e mais uma vez Deus dá a promessa a Jacó, dando continuidade à promessa, ao pacto, à aliança de Deus com o patriarca Abraão. E a história nos conta, meus queridos, que durante toda a peregrinação de Jacó, Deus também estava com ele, Deus também estava com Jacó. A Bíblia fala que Deus honrou Jacó de tal forma que ele se tornou um dos maiores fazendeiros da época, assim como toda a sua linhagem anterior. E a história nos relata que passasse o tempo, Jacó já com seus 12 filhos, os seus filhos mais velhos partem então para apacentar as ovelhas do seu pai Jessé. E a Bíblia nos fala, meus queridos, a Bíblia nos fala do seu pai Jacó, a Bíblia nos fala que então o mais novo que era ali, José, estava com seu pai. Quando então seu pai, que então lhe amava, dá-lhe uma túnica de 7 cores. E a Bíblia nos fala que então Jacó dá uma ordem para José, dizendo: José, vai até o campo e olha e vê como é que estão os meus irmãos, vê como é que eles estão indo ali diante do campo, como é que eles estão apacentando as ovelhas, vocês estão precisando de alguma ajuda. A Bíblia nos fala que então José parte para em direção aos seus irmãos, mas a Bíblia